João 8, versículo 1. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Explicação: o evangelista João relata que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, um lugar onde ele costumava ir para orar e se retirar. 2. E pela manhã cedo tornou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, ele os ensinava. Explicação: Jesus voltou ao templo pela manhã e começou a ensinar ao povo que se reuniu ao seu redor. 3. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher, que fora apanhada em adultério, e, pondo-a no meio. Explicação: os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que havia sido apanhada em adultério e a colocaram no meio da multidão, provavelmente para testar Jesus. 4. Disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, no próprio ato. Explicação: os escribas e fariseus disseram a Jesus que a mulher havia sido apanhada em flagrante adultério e perguntaram o que ele faria. 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Explicação: os escribas e fariseus citaram a lei de Moisés, que mandava que as mulheres adúlteras fossem apedrejadas, e perguntaram a Jesus o que ele faria. 6. Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Explicação: os escribas e fariseus estavam tentando Jesus para que ele dissesse algo que pudesse ser usado contra ele. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra, ignorando a pergunta. 7. E, como insistissem em perguntar-lhe, endireitou-se, e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Explicação: Jesus se endireitou e disse aos escribas e fariseus que aquele que estivesse sem pecado fosse o primeiro a atirar uma pedra na mulher, desafiando a hipocrisia deles. 8. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Explicação: Jesus se inclinou novamente e continuou a escrever na terra, ignorando a multidão. 9. E, ouvindo eles isto, acusados pela sua consciência, saíram-se um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, e ficou Jesus só, e a mulher que estava no meio. Explicação: os escribas e fariseus se sentiram acusados pela sua consciência e saíram um a um, começando pelos mais velhos, deixando Jesus sozinho com a mulher. 10. E, endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Explicação: Jesus se endireitou e perguntou à mulher onde estavam seus acusadores e se ninguém havia condenado. 11. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai, e não pecas mais. Explicação: a mulher respondeu que ninguém havia condenado, e Jesus disse que ele também não a condenava, e a mandou ir e não pecar mais. 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Explicação: Jesus disse à multidão que ele era a luz do mundo, e que quem o seguisse não andaria em trevas, mas teria a luz da vida. 13. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Explicação: os fariseus disseram a Jesus que ele estava testificando de si mesmo, e que o seu testemunho não era verdadeiro, pois ele era o único a falar sobre si mesmo. 14. Respondeu-lhes Jesus, e disse: Ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Explicação: Jesus respondeu que, mesmo que ele testificasse de si mesmo, o seu testemunho era verdadeiro, pois ele sabia de onde vinha e para onde ia, mas os fariseus não sabiam. 15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Explicação: Jesus disse que os fariseus julgavam segundo a carne, mas que ele não julgava ninguém, pois ele não estava ali para condenar, mas para salvar. 16. E, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Explicação: Jesus disse que, se ele julgasse, o seu juízo seria verdadeiro, pois ele não estava sozinho, mas estava com o Pai que o havia enviado. 17. E na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Explicação: Jesus citou a lei de Moisés, que dizia que o testemunho de dois homens era verdadeiro, e que ele tinha o testemunho do Pai, que o havia enviado. 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e o Pai, que me enviou, testifica de mim. Explicação: Jesus disse que ele era o que testificava de si mesmo, e que o Pai que o havia enviado também testificava de ele. 19. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim,
também conheceríeis a meu Pai. Explicação. Os fariseus perguntaram a Jesus onde estava o seu Pai, e ele respondeu que eles não o conheciam a ele nem ao seu Pai, e que se o conhecessem a ele, também conheceriam ao seu Pai. 20. Estas palavras disse Jesus no lugar das ofertas, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Explicação. O evangelista João relata que Jesus disse estas palavras no templo, e que ninguém o prendeu, pois ainda não era chegada a sua hora. 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, eu me retiro, e vós me buscareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Explicação. Jesus disse à multidão que ele se retirava, e que eles o buscariam, mas que morreriam no seu pecado, e que para onde ele ia, eles não poderiam ir. 22. Diziam, pois, os judeus, porventura se matará a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, vós não podeis vir. Explicação. Os judeus se perguntaram se Jesus se mataria, pois ele havia dito que para onde ele ia, eles não poderiam ir. 23. E disse-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Explicação. Jesus disse aos judeus que eles eram de baixo, mas que ele era de cima, e que eles eram deste mundo, mas que ele não era deste mundo. 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Explicação. Jesus disse que, se eles não crescem que ele era o Filho de Deus, morreriam nos seus pecados. 25. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus disse-lhes, isso mesmo é o que vos tenho dito desde o princípio. Explicação. Os judeus perguntaram a Jesus quem ele era, e ele respondeu que era o que lhes havia dito desde o princípio, ou seja, o Filho de Deus.